Aleluias, aleluias. Bem, queridos, boa noite, boa noite. Esperar uns minutinhos aí, né? Pra gente começar a nossa live. Nossa live de... Boa noite para quem tá chegando aí. Amém? Pra gente tá começando aí a nossa live desta noite. Amém, queridos? Então a gente dando prosseguimento sempre aí, né? Agora a gente mudou as datas aí das nossas lives. Então, para avisar, a gente está fazendo transmissão simultânea aí, né? Então você não estranhe se a gente olhar para um celular, olhar para o outro, mas a gente também está no nosso canal no Facebook, no Instagram. Amém? Então, queridos, então que você possa estar conosco nesta noite. Então agora as nossas lives serão nas quartas-feiras, às 9h30 da noite, com esse friozinho um pouquinho mais cedo, né? E a gente vai tentar ser sempre o mais breve possível. Amém, queridos? A Graça aí tá chamando. Pode ir. Amém? Você é à vontade aí, pode fazer o que você quiser. Se você quiser me chamar aí, pode me chamar à vontade para estar participando conosco aí. Amém, queridos? Isso aqui não aparece. Deixa. Amém? Então nós vamos participar aí hoje aí vamos fazer um tema aí bem... Teminha aí que Deus colocou no nosso coração, que era para ter conversado na semana passada, mas a gente se aprofundou um pouco melhor para essa semana. Amém? Então... Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o depois de uma traição, depois do adultério, né? Como é que é a reação das pessoas, como é que é a nossa reação. Amém? Então eu vou passar para a pastora e a pastora vai começar aí e a gente vai fazer um bate-bola. Deixar bem claro que você é bem livre aí para você comentar conosco, para você falar, para você participar conosco. Amém? O canal é nosso, você fique à vontade. Amém, querido? Deus abençoe. Passar a palavra para a pastora aí. Amém, pastora? Amém, boa noite, sejam bem-vindos, né? Se você ali puder convidar mais alguém, né? Convide, você tem uma rede de amigos bem grande, né? Todos Verdade. temos. Então, mande um avião, um famoso aviãozinho, vamos convidar. Porque é bom, né? Sempre é bom a gente aprender um pouquinho mais, assim como nós também estamos sempre aprendendo, sempre precisando aprender, né? Verdade. Então, lá em Hebreus 13:4 diz: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois o Deus julgará os imorais e os adúlteros. Tá? Então, o que nós fizermos, né, nós vamos ser julgados. Não tem conversa. Fizemos qualquer coisa de errado, vamos ser julgados em traição. O que nós fizemos na nossa vida de errado, nós vamos ser julgados e vamos ser julgados. E não tem como escapar disso. Não tem como escapar, tá? É uma ordenança de Deus, ele vai fazer isso. E aqui ele fala assim, dando uma pinceladinha ali, posso? Pode. Né, o leito conjugal deve ser conservado puro, né? Então, quando ele fala aqui do leito conjugal, é a relação, né? A relação matrimonial nossa, que ela deve permanecer sempre pura, né? Sem traição, né? Com fidelidade, porque, continuando ali na palavra do livro de Hebreus, é o que ele fala, né? Porque quando a gente parte para um adultério ou para traição, a gente vai ser julgado por isso. E aqui Deus ele dá uma ordem, né? Que o nosso leito deve ser, leito conjugal, a nossa cama, o leito ele deve continuar ficando imaculado, né? Sem máculas, né? E puro. Amém? Então tá, vamos começar. O depois de uma traição, o que acontece? Né? É bem terrível, né? O que vai trazer a confiança de volta depois de uma traição? A confiança é uma coisa que as pessoas custam adquirir na outra, né? Tanto na vida conjugal, quanto na amizade, quanto familiar. Confiança é uma coisa que a gente vai conquistando aos poucos, né? Leva anos para te confiar numa pessoa, para te contar os teus segredos para ela, para te abrir com ela, para te pedir um conselho. Então, não é do dia para a noite. Isso pode levar 3, 4, 5 anos, 1 mês, 2, isso aí é diferente de pessoa para pessoa, né? Pessoa que está mais aberta, consegue, mas isso, quando acontece uma traição, essa confiança que num casamento, né? Vamos vir para o casamento, levou anos para ser adquirida. E é questão de minutos para ela ser quebrada. Verdade. Para romper essa confiança. E daí o que acontece? A pessoa não consegue mais confiar. Ah, tá errada.
Não, ela não está errada. Porque é uma convicção que ela tinha, que a pessoa não ia fazer aquilo com ela. Isso para ambos, né? A pessoa nunca vai fazer isso comigo, nunca vai me trair ou nunca vai me decepcionar. Mas um dia acaba acontecendo. O ser humano é falho nisso. Né? Não estamos justificando, porque é ser humano que isso acontece. Não, o ser humano é falho. E tirando só do lado, não é só do lado da traição, é de tudo. Às vezes tu contar um segredo, outro te abrir, a pessoa vai lá e conta para outra. Ela quebra aquela confiança. E como é que você vai ter essa confiança nessa pessoa depois de volta? É difícil. Aí você vai me dizer, é fácil? Não, gente, não é fácil. Isso não é fácil, isso não é com 2 conversas para se recuperar uma quebra de confiança. Mas é possível, né? É possível, mas isso leva tempo, né? Se você levou 5 anos para confiar no seu cônjuge, infelizmente, vai levar muito mais que 5 para você confiar. Porque mesmo a pessoa, às vezes, ela vai ter que começar. Para essa confiança poder voltar a ser adquirida depois que os dois voltam de um relacionamento que foi traído, né? Isso para depois voltar tem que ser muito trabalhado, né? A confiança é um sentimento. Então esse sentimento que você tinha pela pessoa quebrou. Você entregou a tua vida para ela, teus segredos, tudo, e ela quebrou aquilo ali. Então vai ter que ser muito trabalhado. Tem chance de recuperar? Tem. Quando a pessoa quer. Mas eu digo para você, não é tão rápido. É um passo muito lento, né? Quando há uma quebra de confiança, é possível voltar a ter a segurança e confiar de novo. Mas não é tão fácil, mas perfeitamente possível que isso aconteça. A pessoa traída tem que melhorar a sua autoestima, né? Para não se sentir inferior, que é o que acontece numa traição, né? A pessoa se acha a última das últimas. Mas por que isso aconteceu? Porque eu era feia? Ou porque eu era... A pessoa começa a se botar defeitos, começa a ver... Ela tá vendo tudo que ela tinha... Só não consegue ver coisas boas. Só consegue ver as coisas erradas. Na cabeça da pessoa que foi traída, ela não consegue ver, eu era bonita, eu sou inteligente, ou eu sou capaz. Ela acaba sofrendo de autoestima baixa, né? Tudo. Problema de autoestima, né? Por que isso foi acontecer comigo? Porque o efeito era meu. Tem tudo isso. Então isso tem que ser trabalhado, tem que ser cuidado. A pessoa tem que começar a levantar a sua autoestima, tem que começar a se cuidar. Porque se esse processo não passar por esse processo de autoestima começar a voltar, você não vai ter essa confiança. Porque você se sente inferior, você se sente incapaz, você se sente inútil, você se sente um nada. Né? Agrava as crises de ciúme, tudo. A desconfiança é direto, ciúme. O que você pode imaginar que já passou por esse processo sabe que tudo que é de ruim vem na cabeça. O mais engraçado é que quem não tinha ciúme passa a ter, né? São alguns sentimentos que vão começar a brotar. Tu confia, né? É que quando tu confia cegamente de olhos fechados, né? Aí daqui a pouco, é o que a pastora falou ali atrás, né? Às vezes você leva 5 anos para conquistar a confiança de uma pessoa, né? E às vezes em 30 segundos você joga tudo abaixo. E aí leva mais um outro processo. Então a gente, quando acontece isso, a gente tem que tomar muito cuidado. E a gente que passou por isso tem que entender que a gente vai ter que passar a dar satisfação, né? A gente vai ter que entender que os nossos passos vão ser controlados, a nossa vida vai ser controlada, né? Então quem não gostava de dar satisfação vai ter que passar a gostar de dar satisfação, né? Vai ter muitas situações que a gente vai ter que aprender a negociar, um deixar aqui, o outro deixar ali, sabe? Ceder aqui. Para essa confiança começar a poder voltar, sabe? Muito lento, né? Então, são situações, por exemplo, assim, eu aprendi a fazer e hoje à tarde eu fiz de novo. Né? Eu disse para ela que eu ia num determinado lugar, né? E chegou lá, eu resolvi em outro lugar. Eu liguei do meio do caminho. Disse, olha, eu tô indo lá no cliente X assim. Sabe por quê? Porque primeiro que a gente deve satisfação para quem a gente ama. E depois é a questão da confiança. Porque vai que nesse meio do caminho acontece um problema, um acidente, alguma coisa. Não, mas peraí, mas ele me disse que ele ia lá em tal lugar. Agora já está em outro. Está indo fazer o que lá? E aí já começa toda uma desconfiança, começa o ciúme, começa tudo, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Né? Isso é um período de reconstrução, né? Que não se pode exigir a confiança do outro sem antes essa pessoa se mostrar segura, né? E isso é tudo com o tempo. Então, não queira. Quem fez
querer que a outra pessoa confie cegamente mais como se confiava uma vez, porque é difícil, tá? É a mesma coisa que a gente diz, né? Tu quebrou um espelho, tu quebrou, tu até pode montar ele, tu vai colar, mas ele vai ficar cicatriz, ele vai ficar aquelas marcas, né? Porque Deus não te dá amnésia, Deus, tu consegue perdoar, mas Deus não te dá amnésia. Verdade. Que tu morra, tu vai lembrar do que aconteceu. Qualquer coisa na nossa vida de ruim ou de boa, a gente vai lembrar. Mas só que, infelizmente, as que são ruins, parece que marcam mais, né? Te pega ali não te deixa ir à frente. E tudo isso nós precisamos trabalhar, né? Então, essas recaídas emocionais, elas podem acontecer. Até eu estava lendo, tem um testemunho aqui que eu vou ler, coisinha rápida, de um marido que foi traído pela esposa, né? Aí ele diz que ele até perdoou ela, que estavam procurando ajustar bem a vida dos dois e que os dois decidiram colocar uma pedra. Esse é o testemunho de um homem, isso é verdade. Os dois sentaram, conversaram e botaram uma pedra em cima desse assunto, né? Mas que muitas vezes vem uma ira nele, vem uma revolta de que ele quer pegar a pessoa que traiu com ela e quer matar, né? Vem os pensamentos horríveis na cabeça, né? Que não diz tempo, mas não sei se é 1 ano, 2, 3, aí é diferente para pessoa, né? E por muitas vezes, especialmente quando ele diz, né? Quando a mente dele vagava, de repente passava um pensamento terrível, um ódio que invade a pessoa, né? É uma coisa que te toma e tu às vezes tu não consegue. Um sentimento que é involuntário, né? Que é involuntário. Uhum. E que ele tem vontade de encontrar a pessoa, de encontrar e meter o pau na pessoa. Naquele instante, ele pensava em matá-la a pauladas. Olha, já perdoando a esposa pelo que ela fez, mas a vontade dele era essa, né? Então, olha como nós, seres humanos, nós somos assim, né? Tá tudo bem, tu perdoou, mas tem horas que vem uma ira. Tem horas que vem uma coisa louca, assim, que tu tem vontade. Mas isso, nós temos que começar a parar e pensar, o que está acontecendo? É de Deus isso que está vindo na minha vida? Não. Porque se Deus fez esse jeito de as pessoas voltarem, das pessoas se reconciliarem, se perdoarem, por que vem essa ira? Né? É porque não fomos bem tratados? Não é isso. Essa é a parte que o inimigo planta na nossa mente. É o inimigo que fica plantando na tua mente, que ele fica, às vezes tá tudo tão bom e ele vem e te bota aquilo na tua cabeça para começar um tumulto, para começar alguma coisa. Para começar a quebra de confiança de novo, tu começa a desconfiar, tu não acredita. Porque é difícil, né? Eu já perdi confiança em muitas pessoas e é difícil. E tem pessoas que até hoje eu não confio mais. Estás errada? Não. Eu não tô errada. Eu perdoei o que a pessoa fez. Em outras coisas, em amizade, em tudo. Mas isso não quer dizer que eu sou obrigada a voltar a confiar nela. Não. Né? Aí vai do nível. Isso é uma amizade. Agora, num casamento, a gente precisa. Né? Porque se tu realmente não confiar mais nada, tá complicado. Né? Às vezes tu confia um pouco, às vezes tu desconfia, às vezes tá em cima do muro, às vezes... Porque vem aquela coisa na cabeça. É inevitável, gente. É inevitável. Quem já passou por um problema desse sabe como é que é. A gente chama isso de recaída emocional, né? Isso é uma recaída emocional. Então, e geralmente essa recaída emocional acontece quando a gente está com a mente vazia, né? Quando às vezes o diabo ele pega a gente com a cabeça ali naquele momento sem fazer nada, com a cabeça desocupada, ele invade a nossa mente com sentimentos que não são de Deus. E aí nós temos um segredo para isso, né? Mas que segredo, pastor? Aí nós temos que elevar a nossa mente em Deus e falar com Deus mesmo. E dizer, Deus, olha, esse sentimento que eu estou tendo agora não é teu. Não é um sentimento teu, é um sentimento do inimigo. Então tira isso de mim agora. Sabe, eu amo minha família, eu amo meu marido, eu amo minha esposa. Sabe? E realmente orar a Deus. Eu estava falando há pouco com um pastor amigo lá de Canoas e a gente estava conversando. A nossa luta, ela não é contra carne nem sangue, amado. Então eu quero dizer para você nessa noite que a nossa luta, né, a sua luta não é com seu marido nem com a sua esposa. Sabe? A nossa luta são contra demônios, são contra espíritos que vêm e mandam setas para nossas vidas, sabe? Para que isso se desmanche, sabe? Então, até a gente estava conversando ontem, eu e esse pastor de novo, a gente estava batendo um papo ontem sobre isso, e a gente fez uma comparação seguinte, cada vez que a gente volta ao assunto
traição, ou volta ao assunto confiança, que vem falta de confiança na nossa cabeça, é a mesma coisa que a gente ir lá, claro que isso é meio impossível de acontecer, né? Mas é a gente ir lá no cemitério, abrir um túmulo, sabe? Abrir um caixão de algo que já morreu, de alguma coisa que já morreu, né? E quando a gente abre o caixão, fede. Quando a gente abre o caixão, cheira mal, né? Então, fazendo uma comparação com aquilo, quando a gente perde a confiança e vê esses sentimentos na nossa mente, cheira mal. Você fica mal, são sentimentos que te levam para baixo, né? São sentimentos que não são de Deus, porque os sentimentos de Deus não te levam para baixo, né? Então que a gente possa ter esse entendimento, que quando acontecer isso, só há uma solução. É elevar o nosso pensamento em Deus, orar, sabe? Bote um louvor, cante, grite, chore, mas coloque seu coração diante de Deus. Bem? É preciso ter calma, né? Não deixar a mente vaguear, como eu estava comentando, fica pensando coisas, né? O segredo é não ruminar, não trazer de volta palavras, imagens, fotos, né? Fatos, quer dizer, Fatos, né? Fatos. Ressentir é se sentir de novo mal. Nós temos que mudar o foco, desviar o pensamento, né? Orar. Senhor, tira isso da minha cabeça, porque isso não tá legal, tá me fazendo mal, tô passando... Porque isso... Então até pode ficar um dia, 2, mas tem que ter muito cuidado para não deixar isso ficar muito tempo, né? Fica muito tempo tu pensando nisso, tu passando por esse processo, porque é doloroso, tá? E então isso a pessoa também tem que entender, né? O outro lado também tem que entender. Porque a pessoa não tá assim porque ela quer, porque ela gosta de ficar pensando, não gosta de ficar mal, não gosta de ficar desconfiando. Não é. Né? Por isso que eu te digo, o famoso tem uma historinha, né? Que gato que já dormiu, que já levou tijolada e não dorme mais em olaria, porque ele sabe que qualquer hora pode vir uma olaria. A pedrada pode vem. Uma pedrada. Mas, né? Tô brincando assim. Mas assim, ó, não é que vai acontecer. É que às vezes pode acontecer uma nova traição. Né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Então você tem que pensar que a pessoa então que foi traída sabe que tudo que aconteceu pode vir a acontecer de novo. Então ela tem medo. Tem medo que isso aconteça. E isso acontece em muitos lugares. Acontece uma traição, acontece 2, acontece 3, acontece 4. Até que a pessoa cansa. Deve querer que essa pessoa confie mais algum dia? Nunca não tem, mais. Né? Não tem como confiar. Né? Não confia mais. Né? Então, o que nós temos que fazer, né? Porque é assim, ó. O diabo ajuda a fazer. A traição, ele ajuda tudo. Facilita tudo. Ele dá jeito pra tudo. Mas agora, na hora de ajudar a esquecer, ele não ajuda. Né? Então nós temos que pedir ajuda para Deus. Para Deus nos ajudar a esquecer. Se o diabo te faz lembrar, Deus vai ter que te ajudar a fazer esquecer. Amém. Né? Então é isso que acaba acontecendo, né? O diabo tá sempre plantando na mente, né? Sempre, de vez em quando, ele vai botar alguma coisa na tua cabeça, né? Então o que nós temos que fazer, né? Então nós não devemos abrir novas feridas. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso está lá em Provérbios 15:1. Né? É preciso tomar cuidado nesse momento, porque palavras também podem destruir muito grande e tão ofensivo quanto o adultério em si. Né? Então, muitas vezes... Desculpa. A palavra também. Né? A pessoa ela te magoa tanto, ela te fere tanto uma palavra, quantas vezes mesmo que um adultério. Verdade. Né? Porque às vezes, como diz o outro, às vezes um tapa não dói tanto como uma ofensa ou quanto alguma coisa que uma pessoa te disse. Né? Porque tem palavras que te machucam muito, né? Que doem muito, que não precisava ser dita, né? Então nós temos que cuidar para não abrir novas feridas. Numa hora que tá assim, que passa por esse processo de que tu tá começando a lembrar, tu tá remoendo, que vem essa coisa ruim em ti, procurar não fazer isso. E até durante esse processo, né, quando a gente tá remoendo isso na cabeça, a gente cuidar o que fala, né? Cuidar o que fala e cuidar das atitudes, né? Porque isso às vezes é para evitar que passe de um tratamento pior do que o que está acontecendo, né? E às vezes, dependendo da palavra que fala e das atitudes, elas podem levar para um caminho que às vezes até você pode imaginar que é sem volta, né? E aquele que errou, né, então deve redobrar a paciência e a tolerância, né? Porque isso vai levar muitas vezes a pessoa que foi feita ela fica desequilibrada, ela acaba se desequilibrando. Então, quem fez, o famoso quem aprontou,
Paciência. Agora colhe, né? Paciência. Paciência, porque dias maus vão vir. Verdade. Tá? A tua vida não vai ser um mar de rosas, não. Vai ter os dias de angústia, vai ter os dias tristes, vai ter os dias maus, mas depois vai ter os dias bons, e assim a nossa vida vai indo. Né? É preciso tomar algum cuidado para que o adultério não se transforme em uma obsessão. Quando só se fala nisso, quando só se tem briga a todo instante, as coisas parecem que não vão ter mais fim. 24 horas falando nisso, né? O tempo todo, qualquer atitude da pessoa, a pessoa acha que a pessoa está indo para atrair, está indo para adulterar. Então, e mesmo dentro de casa, né? Procurar desviar o assunto, porque isso vai se tornar o senhor da nossa casa, né? Vai desviar. O casal deve limitar um tempo, quando esse assunto começa a ficar caloroso, começa a falar, quando vê que a parte que foi ofendida, né, tá falando, para botar um pano quente para parar a conversa, sai fora. Porque aí não é o momento. Que dali pode piorar. Em vez de a coisa melhorar, pode desandar. Na verdade vai ser uma briga entre quem tem razão e quem não tem razão, né? Então isso não vai se chegar a nenhum denominador comum. A grande verdade é essa. Né? Muito pelo contrário, só vai trazer mágoa, dor, desentendimento, briga, raiva, ódio. Né? Então a gente tem que cuidar muito nessa hora, tem que ter muita sabedoria. Porque os ânimos vão estar alterados, Com tá? certeza. Vão estar alterados. Vai ser aquela famosa por que tu traiu, por que tu não traiu, por que tu fez isso, por que tu fez aquilo, e não sei o que, e não sei o que. Então é isso, gente, tá? Nós vamos ter mais partes desse, nós temos uma continuação daí na próxima semana, na outra, pra gente falar uns pouquinhos, né? Então, hoje o que nós queríamos trazer era isso. Depois de uma traição, o que acontece? Na verdade, a gente dividiu aqui, a gente tava orando, a gente dividiu em 3 partes esse assunto, né? Por quê? Então, na próxima quarta-feira, a gente dividiu em lives menores de 30 minutos para não ficar cansativo, né? Para você, para nós, a gente fica aqui falando o tempo todo, né? Mas para você, para não ficar cansativo, então a gente dividiu aqui em 3 lives, nós vamos fazer 3 assuntos sobre... Se alguém tiver alguma pergunta ali, né? Porque assim, então o que nós falamos hoje, que é depois de uma traição, o que acontece, né? A primeira coisa é a quebra de confiança. Aí depois, quando tu consegue te reconciliar, quando tu consegue voltar, aí vem as recaídas emocionais, tá? E isso é normal. Não vai pensar, eu tô louco. Não, é normal, gente. Isso é normal. É neurótico? Né? É neurótica? Não é neurótica não, é normal. E depois o terceiro passo que pode acabar acontecendo, tem pessoas que às vezes querem abrir as feridas, né? E nós não devemos abrir essas novas feridas. Porque isso você vai se machucar, você vai machucar o próximo, tá? Tudo isso é um processo muito longo. Então você não se preocupa se você foi traído e que ainda não confia, e que não quer mais confiar, e diz que não vai confiar. Você tem que ver se é isso que você quer pra sua vida. E lembrar que tudo é possível, né? Que tudo é possível. Demora. Como eu falei no começo. A confiança não é no estalar de dedos. Nada na nossa vida é no piscar de olhos. Pra fazer a coisa errada é rápido. Bastou pensar e foi. Né? Aí agora pra te recuperar aquele ali, que tudo que aconteceu... É muito demorado, né? Como tava uma outra ali falando, a Grazi ali no Instagram falando que foi com a irmã, né? Irmã, cunhada, não sei, agora não passou ali. Deixa eu voltar aqui que eu já te digo já. É nesse mesmo processo. Foi com ela mesma. Isso aconteceu, isso comigo, minha irmã. Estou muito magoada ainda. Né? Aconteceu com ela, desculpa, eu sei que era com a irmã. Mas isso é por isso que eu te digo, tá? É normal, não te apavora, demora. Mas nós temos que ter ajuda, tá? Porque passar por um processo desse sozinho é difícil. Você tem que ter alguém para te ajudar. Porque tem hora que bate um desespero, dá vontade de pegar uma estrada e sair, botar uma mochila nas costas e sair. Isso é normal. Mas você precisa de alguém, tá? Porque não é o teu cônjuge que aconteceu que tu vai conseguir desabafar com ele. Não, é difícil. Porque para quem foi traído, o outro tá errado. Então, como é que tu vai te aconselhar com ele? Como é que tu vai desabafar com ele? Não, tu precisa ter uma pessoa que possa te ouvir, tá? A gente precisa ter alguém para ouvir. Porque muitas vezes tu não quer que ninguém fale, tu só quer falar. Tu quer falar, e tu vai falar 5, 6, 7 vezes a mesma coisa e a pessoa tem que te ouvir, né?
Aí se a pessoa quer que diga, queres um conselho, posso te ajudar? Amém. Mas se não, tá ali só para ouvir. Verdade. Muitas vezes a gente tá só para ouvir. Muitas vezes a gente não quer que a pessoa fale nada. Mas tu quer alguém para te ouvir. Muitas vezes tu não quer que a pessoa diga, faz assim, não, eu vim aqui porque eu quero falar. Eu quero falar. A pessoa tem necessidade de falar. Ela tem necessidade de expor isso que aconteceu com ela. Tá? Isso é uma dor, é uma ferida muito grande. Tá? E para ela ser curada, para ela ser restaurada, ela leva tempo e precisa de Deus. Com certeza. Tá? É o que a gente sempre comenta aqui quando a gente vai tratar um casal, ou junto ou separado. A primeira pergunta que a gente sempre fala é o seguinte: você quer cura para sua dor ou você quer uma cura para... Você quer um remédio para dor ou você quer um remédio para cura? São duas coisas bem diferentes, né? Então, geralmente o pessoal diz, não, eu quero um remédio para minha cura. E essa cura quem pode trazer é só o Senhor Jesus. Né? É só Deus que pode trazer. Né? Como a pastora falou, né? Com acompanhamento também de outra pessoa para que você possa conversar, que você possa desabafar. Mas precisamos de Deus. Né? Assim como Deus ele restaurou meu casamento, assim como Deus ele salvou a nossa vida, né? Que Ele possa também nessa noite estar salvando a sua. Né? E a gente nos coloca à disposição de você. O nosso ministério é esse. Deus nos levantou para que a gente possa auxiliar os casamentos e ser ferramenta na vida de vocês. Com aquilo que Deus nos ensinou, com aquilo que nós também passamos, a gente possa ser ferramenta na vida de vocês. Amém? Então isso tem que ser uma decisão, né? Se você Verdade. realmente quer voltar para a pessoa, você quer voltar a ter confiança, isso é possível, tá? Só digo para você tem que ter paciência, porque não é do dia para noite, tá? Com certeza. Perseverança, paciência, né? Paciência, E foco. muita paciência, porque tudo tem, tá? Quando você quer, você consegue, tá? Então aqui todos somos capazes, todos conseguimos, tá? A não ser que você não queira mais, que você vai dizer assim, ó, não, eu não quero mais esse relacionamento e deu. Porque é uma opção sua, né? Porque não é uma opção. Deus ele vai sempre optar por restaurar a sua vida e seu casamento. Isso você pode ter certeza. Deus nos dá o livre-arbítrio. Mas nós temos essa escolha, né? Escolher se você quer ou se você não quer. Aí, o que Deus quer e o que nós queremos é que os casamentos sejam restaurados, né? É verdade. E os dois têm que querer também, né? Mas geralmente um já querendo, mesmo que às vezes o outro tá desanimado, que não quer mais, mas sempre tendo a força de um, já vai começar a lutar contra isso, né? Tem que sempre ter alguém, né? Quando os dois não querem, os dois não deu. Mas agora, quando pelo menos um dos dois quer, vá. Vá, lute pelo que você quer, lute por essa mudança, perdoar, né? Mas nós estamos falando aqui, o negócio é da confiança. Então, essa confiança, ela vai voltar. Mas ela vai ser lenta, ela vai ser um processo demorado, mas você vai conseguir. Se você está determinado que você quer isso, amém. Tá? É isso. Então, queridos, deixar mais um recadinho aí, né? Então a gente vai continuar esse tema na próxima quarta-feira. Como a gente falou no começo da live, a gente dividiu aí em três partes esse tema, né? O que acontece depois da traição. Então a gente está fazendo nossas lives quiser, agora, né? Comentar alguma coisa Pode também, comentar, que passou por um processo né? assim, se quiser chamar para participar aqui, contar um breve testemunho. Tem problema. De que Deus fez na sua vida. Ou se você está passando por alguma coisa, quiser nos chamar ali no privado também, né? Porque também é muito bom, pessoas que já passaram por isso, dar o seu testemunho, né? Porque outras pessoas vão ver, outras pessoas não estão na live agora, mas depois vão ver testemunho. E isso não é feio, tá? Muito pelo contrário, né? Você vai agradecer o nome do Senhor Jesus. Você vai agradecer o nome do Senhor. Mas eu fui traído, vai todo mundo ficar sabendo. Não. Nós vamos servir de exemplo para os outros que, o casamento deles foi restaurado, o meu pode ser restaurado também, né? Isso que a gente faz é mostrar, é incentivar que pode mudar para melhor. É verdade. Tá? Então, se alguém quiser, né, comentar alguma coisa, está livre. E você pode também nos procurar ali, né, no direct ou no privado ali no Instagram e no Facebook, né, que daí a gente passa os nossos contatos pessoais, né, a gente conversa por ali. Se precisar, a gente passa o nosso WhatsApp para estar em contato com você também, né, a pastora com as mulheres e eu com os homens, né, e nós dois com os casais, né, é só marcar, a gente tá junto. Temos que ter um cuidado, tá? Porque eu tava lembrando aqui. Tem pessoas que se desequilibram muito fácil e perdem a moderação do empurrão que dá na outra. E às vezes esse empurrão é tão grande, é tão forte,
que a pessoa acaba caindo no colo de outra. Aí depois para voltar... É complicado, né? Né? Porque às vezes a pessoa tá tão que ela não quer, ela só sabe da sua dor, e empurra a outra, mesmo querendo de volta, acaba empurrando pro colo de outro, aí depois é tarde. Eu costumo comparar isso com o jogo de xadrez, né? Porque o jogo de xadrez, às vezes você vai lá e move uma peça errada, você perde o jogo, né? Então dia desse eu estava tratando com uma pessoa e eu falei para ele isso. Eu disse, meu querido, olha só, a tua volta, todos os teus atos agora, eles estão sendo vigiados. Todos os teus atos, né? Então, conforme for o que tu for agir, é o que vai determinar o teu dia de amanhã, né? Ah, pastor, mas eu posso postar isso? Não posso. Cara, o que tu vai definir, o que tu vai fazer hoje é o que vai definir o teu dia de amanhã com o que tu quer com o teu casamento, né? Então, eu costumo comparar com o jogo de xadrez, né? Então, se a gente move uma peça errada, a gente perde o jogo. E se a gente move a peça certa, a gente ganha o jogo. Amém? Então, queridos, então que você possa ter um entendimento nesta noite, sabe? De que Deus ele pode tudo na sua vida. De que somente Deus ele pode restaurar o seu casamento. Tudo. Com entendimento, com sabedoria. Mas basta você querer, né? Eu quis. A pastora quis. E nós estamos aqui hoje testemunhando da nossa vida, sabe? E ajudando novas pessoas a passar essa etapa, a restabelecer o seu casamento, a sua família, que é algo divino de Deus. Amém, então, queridos? Então, na próxima quarta a gente vai estar aqui no mesmo horário, às 9h30 da noite, sabe? Então, você fica à vontade ali para nos chamar, para conversar conosco. Para nós vai ser uma grande alegria estar compartilhando com você. Amém, então, queridos? Vamos estar orando, então, para a gente se despedir? Amém, então? Senhor Deus, primeiramente nós queremos te agradecer por este dia. Senhor, um dia tão maravilhoso que tu separou para nós, Senhor, em nome de Jesus, e que tu possa vir, Senhor, gravar, Senhor, esta palavra, Senhor, que tu nos deu nesta noite, no nosso coração e na nossa mente, Senhor, e que nós também possamos praticar, Senhor, e que tu nos ensine, Senhor, a confiar no nosso cônjuge, Senhor, como nós confiamos em ti, Senhor. E em nome de Jesus, Senhor, derrama da tua unção poderosa sobre as nossas vidas, derrama do teu bálsamo restaurador, Senhor, sobre todos os casamentos e todas as famílias, Senhor, que passam dificuldade nesse momento. Deus, tantas famílias choram, Senhor, as perdas, tantas famílias, Senhor, choram por dor nesta noite, mas tu, Senhor, com teu Espírito Santo, tu há de reconquistar, Senhor, cada amor, reconquistar cada família, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, porque te amamos e porque te servimos, em nome de Jesus, amém. Então, querido, que você possa ter uma noite abençoada no nome de Jesus e que nos despedimos com o amor de Deus e com a comunhão do doce Espírito Santo. Amém, queridos? Boa noite. Fiquem na paz.